Bom, eu sou a Patrícia, eu vou falar sobre um assunto sem glamour. Eu vou falar sobre texto e o papel do texto, na minha visão, na usabilidade. Quando eu conversei com o Edu, ele falou, fala sobre alguma coisa que você está trabalhando, que você está pesquisando, que você está tentando olhar. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente está tentando olhar lá na equipe, lá na Local Web. E eu vou tentar mostrar aí um pouco porquê, como e com que objetivo. Para começar, acho que todo mundo sabe, dá para dizer que tem 3 tipos de texto. Um texto promocional, vendedor, um texto de landing page, de e-commerce, essas coisas. Um texto informativo, jornalístico, né, conteúdo, blog, notícia, onde nesses 2 casos o texto ele é meio rei, né, o conteúdo é rei. E tem um texto que eu botei esse nome aqui, instrucional, nem sei se esse nome existe, mas é sobre ele que eu quero falar. Né? Eu trabalho com sistemas, produtos B2B, e o texto com que a gente está lidando no dia a dia é esse, né? É rótulo, é status, é nome de botão, tag, título de página, instrução, nome de campo, máscara de preenchimento, mensagem de erro. Eu sou jornalista de formação. Antes de entrar no mundo da usabilidade, eu tive uma outra vida como repórter. Trabalhei sempre em empresas de comunicação. Sempre trabalhei com gente que escrevia. Né? E aí, quando eu fui para a Local Web foi o primeiro lugar em que eu entrei numa empresa totalmente de engenheiros, né? Onde as pessoas não escrevem. E para mim foi uma surpresa, né? Inclusive. E eu acho que dá para falar que os designers também não escrevem. Né? A gente pensar, talvez isso tenha um pouco a ver com 2 grandes verdades que todo mundo sabe quando a gente pensa em usabilidade de texto. A primeira é que o usuário não lê. Né? O usuário não lê a página, não lê atentamente as instruções, as informações. Ele escaneia, procura a primeira palavra que parece, a primeira informação que parece útil e parte para a ação. Né? Tem o famoso estudo lá do Nielsen, que são só 28% das palavras numa página são lidas, efetivamente lidas por um usuário. Né? Eu acho que essa é uma realidade, a gente sabe que isso funciona assim, só que isso acaba causando alguns efeitos colaterais na hora que o designer vai pensar ou não pensar no texto da sua interface. Eu acho que o primeiro efeito colateral é fugir do texto. Então, ele não quer escrever, né? Ou ele pode procurar nomes genéricos, ele pode procurar textos ultra curtos, que acabam não dizendo nada, porque ele acha que ele precisa de textos muito compridos para realmente expressar o que ele quer, só que ele sabe que ele tem que ser conciso. Então, eu sinto que existe uma grande dificuldade de entender como é que eu trabalho o texto na minha interface, como é que eu faço para o texto de verdade melhorar a usabilidade do meu produto. Então, essa preocupação tem acontecido bastante forte na equipe e a gente tem tentado criar produtos digitais B2B comunicativos. Né? Produtos B2B eu acho que trazem ainda um problema maior, porque se você pensar numa rádio, por exemplo, no streaming, você está falando com o público, você está trabalhando num universo um pouco mais descontraído, um universo que nasce meio numa interface de web. Os produtos B2B nascem naquela interface desktop, né? Instalava aqueles sistemas horrorosos, né? Aquelas coisas terríveis que não tem sequer fluxo normalmente. Né? Você tem, sei lá, acho que quem já trabalhou em alguma empresa, viu um sistema de ERP, alguma coisa nessa linha, já deve ter visto como eles são péssimos. Você tem que fazer um curso para aprender a usar o negócio e aí quando você aprendeu, você não quer que nada mude naquilo, né? Porque senão nunca mais você vai conseguir realizar as suas tarefas. Realizar tarefas dentro dos sistemas B2B é uma coisa complicada. Cada vez mais com os produtos de SaaS, né? Software as Service, você pensar
conta azul, tem vários exemplos legais aí, isso está mudando. E lá no Local Web é uma preocupação da gente também. Então, o que a gente tem pensado, né? Como é que a gente chega nisso? Vamos pensar lá nas boas práticas de usabilidade e vamos começar a fazer alguns casamentos, né? Então, um dos casamentos, os principais casamentos é o casamento, trazer a ideia do storytelling, né? Por um sistema B2B. Você pensar num fluxo, não pensar num fluxo, pensar num cenário de uso e transformar esse cenário de uso numa história. Né? Pensar quem são os atores dessa história e como é que você quer se comunicar com esse cara. Trouxe um casezinho rápido que eu acho que fica mais fácil de ilustrar. É a nossa área de pagamentos. A gente tinha problemas seríssimos. Segundo, com a pesquisa, a gente descobriu que o nosso cliente, o usuário, ele não sabia que estava devendo para a Local Web e que ele podia ter os serviços dele desativados. Isso era uma coisa que acontecia, né? Se ele ficava sabendo, estou devendo, ele não conseguia encontrar o que ele estava devendo, nem entendia o que ele estava devendo. E também não conseguia, quando ele encontrava, ele não conseguia pagar. A gente tem ainda, né, regras de negócio super complexas e engessadas, que a gente não pode mudar, dezenas de cenários, e a maioria das interações acaba envolvendo mais de duas pessoas, o cara que contrata e o cara que paga, do cara do financeiro, né? Ou o cara que contratou e o cara que usa lá, o desenvolvedor. Então, como é que a gente resolveu abordar isso, né, lá na área? A gente resolveu criar, então, a história. Que história que a gente vai fazer? Como que a gente vai reformular? Você faz, que história a gente vai contar? Fazer o círculo, né, da história, que é composto por 5 momentos. Exposição, complicação, aquele momento que acontece, né, um fato, the plot thickens. O desdobramento, a partir dessa complicação, uma resolução, um clímax e a finalização. Esse é um esquema tradicional do storytelling. A cada um desses caras, a gente criou um momento, né? Cada um desses pontos tem uma ação que a gente colocou ali na área. Não, a exposição é quando ele acessa a área de pagamentos. A complicação é quando ele descobre que está devendo. O desdobramento é ele entender o que ele está devendo. O clímax, pagar. Principalmente para nós. Resolução para todos. E o fim é a consulta de histórico e recibo. A cada um desses momentos também a gente colocou alguns elementos de texto que ajudaram a gente a contar a história que estão distribuídos na interface. Então, né, no momento de acesso, ele tem um resumo da situação dele. Aqui ele tem os status de pagamento e de serviço, o tipo de inscrição da fatura, o título e o botão de ação, e aqui também título e botão de ação. Esse é o esquema, essa é a interface. Aqui está o nome e o resumo da situação do cliente. Oi, Eduardo, você tem 3 pagamentos atrasados. Não tem dúvida, é isso que você sabe. Ele sabe isso na entrada, né? A gente tem aqui as faturas em atraso, as faturas disponíveis para o pagamento. Então, eu tenho um agrupamento em status de pagamento. Esse cara está também como título dos blocos. Eu tenho uma tag com status de serviço. Eu tenho os 2 tipos de fatura, que pode ser os serviços recorrentes ou um pedido novo, uma compra nova que ele faz, que é o que está ali em cima. Aí aqui, né, vamos dizer, ele veio aqui, conseguiu descobrir o que ele quis pagar, clicou no botão pagar. Ele vem para uma outra tela, que é um caso específico, que quando o cara tenta pagar, ele está com uma fatura para ser desativado, ele tenta pagar com boleto, ele pode ser desativado porque demora 2 dias para o boleto compensar, e nananana. Então a gente vem e informa para ele, você fez essa escolha, mas ainda você está correndo um risco. Você não quer mitigar esse risco? Então, paga com cartão ou continua com boleto. Aqui a gente tem uma escolha dos títulos, mas a gente resolveu nos botões escrever as ações, não colocar um botão só cartão, boleto, ou um botão que fosse mais genérico. A gente tentou fazer, já que ele não vai ler o resto, pelo menos se ele ler o botão, se olhar a ação principal, ele vai ter informação como um todo. Se ele seguiu a nossa sugestão, ele tem uma mensagem de sucesso
e de novo esse botão que tem o texto, ir para o histórico, né? Que seria o próximo passo dele. Então a gente começou a desenhar a interação e escolher os elementos de texto, um pouco para contornar as grandes dificuldades de regras de negócio engessadas, dificuldades de mudar a experiência, porque a gente achava de fato que o ideal seria mudar a experiência, melhorar a experiência do cara. A gente viu vários pontos para melhorar a experiência, mas diante das restrições que a gente tinha, a gente foi para o texto como elemento principal e para o storytelling para ajudar o cara a solucionar os problemas dele. É isso.